Glória a Deus. Cumprimento o dia de cantar com o Senhor. Amém? Irmãos, vamos estar meditando a palavra do Senhor. Convido os irmãos a estar abrindo suas Bíblias comigo, por favor. No livro de Lucas. Lucas, capítulo 7. Vamos estar lendo do 36 ao 39. Livro de Lucas, capítulo 7. Do 36 ao 39. Glória a Deus. Bom, o tema dessa mensagem aqui é o culto que o Senhor espera de nós. Amém? Livro de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 36 até o 39, nos diz assim: um dos fariseus rogou-lhe que comesse com ele. E entrando na casa do fariseu, assentou-se à mesa. Eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Estando por detrás, a seus pés, chorando, começou a regar os pés com lágrimas, e os enxugava com seus cabelos da sua cabeça. E beijava nos pés e ungia com unguento. Quando o fariseu que o tinha convidado viu isso, disse consigo mesmo: se ele fosse profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que o tocou, porque é pecadora. Glória a Deus, irmãos. Vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus e eterno Pai, ó Senhor Deus, digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Ó Pai, nós te glorificamos, te exaltamos, bendecemos o santo nome, Senhor. E Pai, Senhor Deus, digno de receber toda a honra e toda a glória. Ó Pai, nós estamos aqui na tua casa, meu Pai, para te dar o devido louvor, para estar te agradecendo, meu Pai. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa estar tomando o teu lugar de honra, meu Pai. E neste momento, Senhor, nós nos colocamos, meu Pai, diante de Ti, Senhor, para que o Senhor possa estar fazendo a Tua maravilhosa obra. Ó Senhor, que através da Tua palavra, Senhor, o Senhor possa estar alcançando nossos corações. Te agradecemos, meu Pai amado, pelos louvores, por todas as palavras que foram ditas aqui, Senhor, pela obra que já foi feita até então, Senhor. Mas nós sabemos que a Tua palavra ela é viva e eficaz, e ela vem, Senhor Pai amado, e vem, Senhor Pai amado, para fazer a Tua função, meu Deus, ó Pai, de transformação. A sua função, Pai amado, de libertação, de cura, Senhor. Toma, Senhor, nossas vidas, meu Pai, nas Tuas santas mãos, e faça a Tua maravilhosa obra que hoje neste lugar. Como que o Senhor cresça, meu Pai, que o Senhor nos diminua, e que o Teu nome, meu Pai, seja glorificado. Nós oramos e nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem estar se sentando. Amém. Glória a Deus. Irmãos, quando nós saímos de nossa casa, e nós viemos para o culto, nós sempre vamos apresentar algo para o Senhor. Sempre. Todos nós. Quando nós saímos de nossa casa e nós estamos vindo para o culto, quando nós chegamos aqui, nós apresentamos algo para o Senhor. E dentro da igreja, há diferentes tipos de atitudes. Há aqueles que veio somente para observar, somente está aí no culto só para observar, ver o que realmente vai acontecer. Há aqueles que esperam que algo sobrenatural aconteça, talvez ali um milagre, talvez a manifestação do Espírito Santo, talvez um mover ali realmente ser tocado pelo poder de Deus. E há também aqueles que vêm para adorar. E a palavra vai nos dizer, irmãos, que o Senhor busca os tais. No livro de João, capítulo 4, versículo muito conhecido, livro de João, capítulo 4, versículo 23, diz assim: mas virá a hora, e na verdade já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque é esse tipo de adoradores que o Pai procura. Glória a Deus. Então, irmãos, quando nós saímos da nossa casa, nós viemos para a igreja, nós vamos chegar na casa do Senhor,
E todos nós, que foi falado aqui, vai ter um tipo de atitude. A pergunta aqui é: qual atitude nós temos tido no culto? Qual atitude nós temos apresentado diante do Senhor? Será que nós já chegamos na casa do Senhor, já pensando o horário que vai ser o culto? Ou já estamos chegando na casa do Senhor tão preocupados com o que vai acontecer amanhã, que nós não temos tempo nem de nos apresentarmos diante do Senhor? A palavra nos fala, irmãos, que o Senhor procura os verdadeiros adoradores. Quando nós saímos da nossa casa, nós viemos para o culto, nós viemos aqui, irmãos, para prestar uma verdadeira adoração ao Senhor, para nós rasgarmos o nosso coração, para nós nos derramarmos na presença dele, para nos mostrar, irmãos, que verdadeiramente nós somos avivados na tua presença. Às vezes muitas pessoas confundem o avivamento com, às vezes, um grito, ou falar um pouco mais alto, ou bater uma palma, ou se expressar. Isso também, irmãos, tudo acompanha, sim, o avivamento, mas o verdadeiro avivamento é aquele avivamento com o coração voltado para o Senhor, onde que, olha que nós louvamos ao Senhor, quando os cânticos saem dos nossos lábios, nossa boca, verdadeiramente nós estamos apresentando diante do Senhor o nosso louvor verdadeiro, o nosso louvor genuíno. E ali, irmãos, nós estamos esquecendo até do nosso próprio eu, nós estamos esquecendo até das nossas próprias coisas que nós temos que resolver, e nós nos apresentamos inteiramente ao Senhor, e nós falamos assim: Senhor, eu estou aqui porque eu quero te louvar, eu estou aqui, Senhor, porque eu quero te adorar, eu quero, Senhor, agradecer ao santo nome, Senhor, e os louvores que vão ser entoados, nós vamos juntos ali, e vamos verdadeiramente agradecendo o nome do Senhor. Quando vem essa parte, que é a parte da mensagem, a gente dá lugar para o Espírito Santo pode estar falando conosco, independentemente, irmão, se a palavra vai nos confrontar, se a palavra vai nos corrigir, que seja, mas que seja a palavra do Senhor sendo pregada, e aí nós vamos entender verdadeiramente que a gente precisa do conserto, que a gente precisa da mudança, e que nós precisamos apresentar verdadeiramente diante do Senhor. Esse é o culto que o Senhor espera de nós, esse é o culto que verdadeiramente nós temos que nos apresentarmos diante do Senhor. E essa passagem, irmãos, nós acabamos de ler, onde que fala, algumas bíblias, vai falar sobre a transformação da pecadora. É interessante essa nomenclatura, outros vão falar diferente. Algumas bíblias, até na tradução dos dias de hoje, vai falar dessa forma. Algumas bíblias com uma linguagem mais, assim, digamos assim, mais tradicional, igual a minha, vai falar sobre a primeira unção de Jesus. Glória a Deus. Ele estava ali na casa daquele fariseu, ele passou pela primeira unção, e quando nós vamos na Bíblia, nós vamos ver que Jesus ele foi ungido ali nos pés 3 vezes e por 3 tipos de mulheres diferentes. E os textos ali, irmãos, eles não se confundem. Às vezes parece que é a mesma coisa, mas são 3 mulheres diferentes. Por isso que fala que é a primeira unção. E quando nós entramos nessa passagem, nós podemos entender que ali, irmãos, foi um culto prestado ao Senhor. Foi um culto que verdadeiramente aquela mulher chegou para estar cultuando ao Senhor, para estar engrandecendo o nome dele. E algumas coisas, irmãos, dessa passagem, ela vai nos chamar muita atenção, porque a Bíblia, ela nos fala de um fariseu que rogou que Jesus fosse até a casa dele. Ou seja, aquele fariseu ali, homem cheio de tradicionalismo, um fariseu onde ele vivia uma religiosidade, onde ele vivia ali costumes, ele vivia preceitos. Quem sabe ele ouviu falar de Jesus, quem sabe ele ouviu as maravilhas que Jesus tinha feito, quem sabe ele até presenciou Jesus fazendo maravilhas. Então ele ansiou que Jesus estivesse na casa dele, porque a nossa Bíblia, a minha Bíblia, a sua Bíblia vai dizer que ele rogou para que Jesus estivesse na casa dele. E Jesus foi, irmãos, porque Jesus, quando nós convidamos para que ele entre em nossa casa, para que ele venha até nós, ele jamais vai nos negar, ele jamais vai dizer que não. E ele foi até esse fariseu, ele foi até a casa daquele fariseu. A palavra vai nos dizer que ele chegou ali naquele lugar. Então eu imagino, se aquele fariseu, ele convidou Jesus para estar na casa dele, eu creio que foi preparado um grande banquete, porque na época tinha esse costume. Eu acredito que aquele fariseu, até pela postura que ele tinha, ali pelo cargo que ele tinha, a função que ele tinha, que a Bíblia vai nos dizer, Simão,
ele era um homem de posses, então eu acredito que aquele homem tinha servos. Então ele preparou ali um banquete para Jesus e os seus discípulos, e deixou os seus servos encarregados de servisse a Jesus e aos seus que estavam em redor. Mas aquele homem ali, irmãos, ele não esperava que algo maravilhoso acontecesse naquela casa, porque ele convidou Jesus para entrar na casa dele, só que ele não fez o principal, igreja, que nós temos que aprender. Ele não convidou a Jesus a estar entrando no seu coração, ele não convidou e não deixou que Jesus entrasse realmente na sua vida, ele simplesmente pediu que Jesus fosse até ele. E quantos têm feito da mesma forma? Muitas vezes alguém faz um convite para Jesus, fala assim: Jesus, entra na minha casa, mas cheio de reservas, não consegue se quebrantar, não consegue se derramar diante de Jesus, não consegue, irmãos, uma palavra sendo mais direta, converter de verdade, entregar a sua vida de verdade para o Senhor. Porque, irmãos, muitas vezes hoje é muito fácil falar que é de Jesus. Hoje, nos dias de hoje, é muito fácil falar até que faz parte de um ministério. Às vezes até bate no peito e fala assim: eu sou crente, eu sou servo do Senhor, mas a prática está totalmente ao contrário, está totalmente diferente daquilo que tem falado. Porque falar, irmãos, é uma coisa, mas o agir e o praticar é outra, totalmente diferente. E hoje, irmão, nessa noite, irmãos, nós viemos aqui para nós entendermos um pouquinho sobre isso. Mas o foco aqui, irmãos, não é aquele fariseu. A passagem passa assim por aquele fariseu, mas o foco aqui nesta noite, para nós entendermos a palavra do Senhor, está naquela mulher. Aquela mulher, irmãos, que a Bíblia vai nos dizer que ela é uma pecadora. A Bíblia chamou ela de pecadora. Aqui, irmãos, a Bíblia não vem falar o nome dela, a Bíblia não vem falar sobre a sua nacionalidade, de onde aquela mulher é, se ela era estrangeira, se ela era uma mulher rica, se ela era uma mulher pobre. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, simplesmente que ela era uma mulher pecadora. E ela chegou, irmãos, ela saiu do lugar onde ela estava. Eu consigo até imaginar a cena, aquela casa cheia, aquela casa onde que às vezes tinha riqueza, aquela casa ali que estava tudo enfeitado, tudo preparado para encontrar Jesus, mas o coração estava longe. Aquela mulher que a Bíblia diz ser pecadora, ela saiu do lugar onde ela estava. Quem sabe, irmãos, ela ali até buscando uma verdadeira estratégia para chegar até Jesus, porque se ela ficou com medo de ser barrada logo na entrada da casa. A Bíblia vai nos dizer que ela saiu, ela foi caminhando até Jesus. A Bíblia vai dizer, irmãos, que por detrás ela chegou até Jesus. E quando ela chegou até Jesus, igreja, ela se derramou aos pés do Senhor. Ela se derramou, irmãos, por completo. A Bíblia, irmãos, nos fala que nos versículos 40, no versículo... Desculpa, aí ela fala no versículo aqui... 38, vai dizer assim, ó: estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e os enxugava com os cabelos de sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e os ungia com o unguento. Sabe o que aquela mulher estava fazendo, igreja? Ela estava prestando um verdadeiro culto ao Senhor. Aquela mulher, a gente não sabe a história dela, a gente não sabe o que ela estava passando, as dificuldades que ela estava passando. Muitas vezes, irmãos, a gente vem para a igreja passando por tantas coisas, passando por tantas lutas. Às vezes, irmão, nós saímos da nossa casa, nós vamos para a igreja falando, pensando assim: será que realmente eu vou alcançar o favor do Senhor ali? Será que o meu milagre vai chegar? Será que realmente ali eu sou digno de estar naquele lugar? Porque eu acredito, irmãos, que aquela mulher pensou tudo isso, igreja. Mas só que ela foi. Ela teve uma atitude. Jesus ali, irmãos, quem sabe naquele momento ali, ele estava calado. Ele estava só presenciando aquela cena. Porque Jesus, irmãos, ele sendo homem, ele era 100% homem, mas era 100% Deus. Quem sabe ele via que o homem tentou agradar a ele, mas o coração estava longe. Mas aquela mulher, ela alcançou o sobrenatural. Ela alcançou algo que veio do alto. Porque aquela mulher, ela chegou verdadeiramente diante do Senhor. E Jesus espera que todos nós, irmãos, quando nós viemos para o culto, nós façamos a mesma coisa. Nós nos derramamos aos pés de Jesus. E começamos a clamar a Ele, e a orar, e a nos humilhar diante dEle, para que Ele possa estar, glória a Deus, fazendo a sua obra. Aquele fariseu, igreja, preparou todo o ambiente, mas só que ele esqueceu do principal.
esqueceu do principal, que era verdadeiramente abrir seu coração. Quando nós pegamos aqui, continuamos a passagem, a partir do versículo 40, vamos dizer assim, Jesus respondeu-lhe: Simão, tenho algo a te dizer. Ele disse: diga-me, mestre. Talvez ele esperasse um elogio, né? Que festa linda que você preparou, Simão. A palavra vai nos dizer, irmãos, que ele viu de longe Jesus e disse assim: se ele fosse verdadeiramente profeta, ele saberia que aquela mulher é pecadora. Jesus chama Simão e fala: Simão, eu tenho algo a lhe dizer, Simão. E eu imaginei eu cheio de orgulho. Deve estar tudo perfeito. Jesus vai elogiar a noite. Jesus vai elogiar esse momento. Eu não sei se era noite, se era tarde, se era de manhã. Jesus vai elogiar. Jesus vai dizer para ele assim, ó: certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiro e o outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou-lhe a ambos a dívida. Diz-lhe, pois, qual deles o amará mais? Simão respondeu: tenho por mim que aquele é quem mais perdoou. Jesus disse para ele assim, ó: julgaste bem. Voltando então para a mulher, disse a Simão: vê essa mulher, aquela mesma mulher que ele julgou ser uma pecadora. Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta rogou meus pés com lágrimas, enxugou-os com os cabelos. Não me deste ósculos, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me com os pés com unguento. Às vezes, irmão, nós viemos para o culto, nós pensamos tudo, preparamos tudo. A roupa para nós vestirmos. Preparamos, né? Quando nós chegamos no culto, queremos, isso tudo faz parte, claro, igreja. Tudo esteja organizado. O altar esteja organizado. O ambiente esteja limpo. As cadeiras no lugar. Nós queremos nos apresentar diante do Senhor. Mas, irmãos, isso não tem valia alguma se nós não rasgarmos nosso coração na presença de Jesus. Não adianta, irmãos, ter os maiores templos. Não adianta, igreja, ter os maiores luxos, digamos assim, se nós verdadeiramente não apresentarmos diante do Senhor. Glória a Deus! Porque Ele não vai, irmãos, agir no culto enquanto nós não nos apresentarmos Ele verdadeiramente. Enquanto nós não chegarmos diante dele com temor e tremor. Eu vou fazer uma pergunta para os irmãos, não precisa responder, mas eu faço uma pergunta: como estamos vindo para a casa do Senhor? E aqui, igreja, eu não estou falando no físico, eu não estou falando aqui a parte exterior, não, viu? A parte exterior, eu estou vendo. Está ali o presbítero ali, ó, todo arrumado, de terno, glória a Deus. Eu estou falando no interior. Será que eu tenho saído da minha casa e vindo para a igreja e falar assim: Senhor, eu estou indo porque eu quero prestar um verdadeiro culto ao Senhor. Eu quero chegar naquele lugar, Senhor, eu quero te adorar com todas as minhas forças. Eu quero engrandecer o teu santo nome e derramar diante do Senhor. Alguém pode ter vir dizer assim, ó: você não conhece a minha vida, você não sabe o que eu estou passando, as dificuldades que eu tenho enfrentado. Aquela mulher também, irmão, tem certeza que enfrentava grandes dificuldades. Não estou falando disso. Não estou te falando quais as lutas que nós temos passado. Eu tenho falado assim: como nós temos chegado diante do Senhor, independentemente das circunstâncias que nós temos vivido. Será que nós temos prestado a Deus o que nós lemos em João 4:23, uma verdadeira adoração? Deus procura os tais, aqueles que o adorem em espírito e em verdade, derramando diante do Senhor com todo o coração.
Será que nossos pensamentos estão nessas coisas terrenas ou estão nas coisas do alto? Mas nós focamos tanto nas coisas terrenas, irmãos, nós esquecemos de pensar nas coisas do alto. Aquilo que Deus tem preparado para nós, não somente hoje, mas aquilo que Deus tem preparado para nós amanhã, no porvir ainda. Porque aquilo, irmãos, que passou, o nosso passado, não muda mais. Tem como eu voltar no meu passado e mudar meu passado? Quem aqui tem esse poder de voltar no passado e mudar o passado? Nenhum de nós. O passado, ele tem que ficar no passado. O nosso presente nós estamos vivendo agora. E hoje, irmãos, todos os dias Deus nos dá a oportunidade de nós fazermos melhor. E o nosso futuro, quando nós entendemos que nós precisamos ser carecidos da Tua graça e da Tua misericórdia, nós nos apresentamos a Ele. E o nosso futuro, o Senhor trabalha em nosso favor. Glória a Deus. Quem sabe, hoje, alguém te coloca um módulo em você e diz: você é dessa forma. Só que Jesus está vendo diferente amanhã. Se você se vê diferente amanhã, Jesus te vê diferente também. Jesus te ajuda a ser diferente. Aquela mulher, qual o rótulo daquela mulher? Pecadora. A Bíblia, Deus tem um propósito em tudo, irmãos. Que não falei que não tem o nome dela, a nacionalidade, se ela era rica, se ela era pobre, simplesmente pecadora. E ela tinha aquele rótulo, ela é uma mulher pecadora. Aqui nem fala qual o pecado que ela tinha. Ela é simplesmente uma mulher pecadora. Nós podemos entender que era um pecado de escândalo. E a sociedade ali julgava ela. Com certeza. Muitas vezes nós passamos pela mesma coisa. Às vezes as pessoas colocam rótulos em nós. Mas não importa, irmãos, o que a sociedade ou o que alguém diz sobre nós. Quando nós passamos aqui, irmãos, por essa passagem, vimos que aquela mulher, ela se humilhou diante de Jesus, nós vamos ver que a história dela mudou. A história dela mudou. Ela verdadeiramente prestou um culto diante do Senhor. E aí aquela mulher que era uma mulher considerada uma mulher pecadora, ela se torna, sabe o quê? A pecadora perdoada. Glória a Deus. Ela já não era simplesmente a mulher pecadora, mas ela era a mulher pecadora perdoada. Por que eu falo isso, irmãos? Quando nós vamos lá no versículo 47, 48, de 47 ao 50, fala assim, ó: por isso eu te digo que seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amor. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Então disse a mulher, isso Jesus dizendo para aquela mulher, irmãos, que os pecados estão perdoados. Os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vá em paz. A tua fé te salvou, vá em paz. Sabe o que moveu aquela mulher a estar naquele lugar aquele dia? A fé dela. Ela sabia que ela ia receber algo da parte de Jesus. Ela sabia que ela ia alcançar o favor do Senhor. Por isso, irmãos, ela passou por tudo que ela passou, mesmo em meio ao pecado. E com certeza aqui, irmãos, ela já tinha se arrependido do pecado dela, porque ela via que a única saída que ela tinha era realmente se chegar até Jesus. Então ela criou uma estratégia e ela foi por detrás. E buscando isso, irmãos, ela conseguiu alcançar Jesus. Ela conseguiu vencer o seu estado. Qual era o estado dela? É aquele estado onde quem sabe, nem ela mesma não acreditava mais nela. Você sabe quando nós chegamos num ponto? Talvez seja o ponto mais baixo do ser humano. É quando o próprio ser humano nem ele acredita em si mesmo. Nem ele acredita nele mesmo. Porque ele olha para si e diz assim: para mim não tem mais jeito. Pois pessoas que estão vivendo dessa forma, olha para si e diz assim: para mim não tem mais jeito. Ela conseguiu vencer isso, irmãos. Ela conseguiu vencer esse desânimo. Ela conseguiu vencer esse estado de olhar para si e falar assim: eu não
consigo, eu não posso. E ela foi até Jesus. Ela chegou-se até Jesus. Ela conseguiu vencer uma outra barreira. Sabe qual outra barreira? A sociedade. Porque hoje, irmãos, até nos dias de hoje, infelizmente sempre foi assim, ser humano sempre foi assim. O ser humano é mais propício a apontar do que estender a mão. E ela via ali, irmãos, muitos que estavam por julgar ela, inclusive Simão, o dono da casa. Julgou não somente ela, julgou Jesus também, né? E ele diz assim: se ele verdadeiramente fosse profeta, ele saberia que aquela mulher é pecadora. Mas só que aí mostra que ele não conhecia nada de Jesus. Jesus disse que ele não veio para os sãos, mas ele veio para os doentes. Ele veio para as ovelhas desgarradas da casa de Israel. Ele veio para salvar aquele que estava perdido. Então Jesus veio para aquela mulher. Jesus veio para aquele que verdadeiramente quebrando seu coração e que espera no Senhor. Aquela mulher, além dela conseguir vencer a si mesma, de conseguir vencer a sociedade, ela se humilhou diante do Senhor. Isso que a Bíblia fala, irmãos, lá em Crônicas, né? 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, ela se humilhou, igreja. Ela se humilhou. Imagina aquela cena. Ela pegando aquele unguento, ela levando até os pés de Jesus. Ela poderia ser rejeitada, ela poderia ser, assim a palavra nós usamos hoje, escorraçada daquela casa. Mas ela se humilhou, ela foi até os pés de Jesus e ela começou a derramar aquele unguento. Mas a Bíblia vai nos dizer também, irmãos, que ela não só ungiu os pés de Jesus, não. Ela se humilhou. Ela molhava os pés de Jesus com lágrimas e secava os seus cabelos. Sabe o que são essas lágrimas? São as palavras que ela não tinha que sair da boca dela. Aquilo ali, irmãos, era o jeito dela orar. Era o jeito dela se expressar diante do Senhor. O choro dela era um choro de ela dizendo para Jesus assim: Jesus, tem misericórdia da minha vida. Jesus, eu preciso, eu careço da tua graça, da tua misericórdia, Jesus. As lágrimas eram oração. Jesus, irmãos, ele conhece nossos gemidos. Ele conhece a nossa oração. Jesus conhece o nosso clamor. E, irmãos, ela orava ao Senhor. E ela esperava que Deus, que Jesus, assim como está escrito lá em Crônicas, completasse aquele versículo. Porque Jesus disse para ela: mulher, vai em paz, a tua fé te salvou. Jesus estava dizendo para ela a mesma coisa que Jesus disse para aquela mulher quando ela estava sendo apedrejada: vá, não peques mais, porque eu perdoei os seus pecados. Aquelas pessoas que estavam naquela casa estranhou porque Jesus perdoava pecados e ele tem autoridade, porque não há nenhum nome dado debaixo dos céus quando nós possamos estar sendo salvos. Hoje Jesus, ele é o nosso advogado. Jesus é aquele, irmãos, que quando nós chegamos diante dele, nós confessamos nossos pecados, dizemos assim: Senhor, eu errei, eu careço da tua graça, da tua misericórdia, eu me arrependo do meu pecado, Senhor, e não quero mais cometer esse pecado. Jesus, ele nos abraça. Jesus, igreja, ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador, aquele que se arrepende verdadeiramente. Porque ali, irmãos, um coração arrependido, existe uma grande obra a ser feita. Há um grande mistério. A Bíblia nos vai falar que quando o pecador se arrepende, a festa lá no céu. Quando nós nos arrependemos diante do Senhor, entregamos nossas vidas ao Senhor, a festa lá no céu. Aquela mulher, ela beijava os pés de Jesus. Sabe o que significa beijar os pés de Jesus, irmãos? Uma verdadeira adoração. Não simplesmente a um rei, mas o rei dos reis. O rei dos reis. Aquela mulher dizia assim: só o Senhor é rei. Só o Senhor é rei da minha vida, da minha casa, de tudo que eu sou. Nós precisamos ter a mesma atitude, igreja. Nós precisamos chegar aos pés de Jesus.
Tem uma frase que fala assim, ó: o lugar mais alto que eu quero estar é aos pés de Jesus. Que possamos estar tendo esse sentimento, que possamos verdadeiramente viver dessa forma, nos derramando na presença do Senhor, falando assim: Jesus, eis-me aqui. E ter um quebrantamento verdadeiro. E ali, irmãos, com certeza, a obra do Senhor, ela vai se cumprir em nossas vidas. Muitas vezes, irmãos, conforme aquela noite, naquele lugar ali, Jesus viu o ambiente. Mas o que provocou o milagre de Jesus foi uma atitude no mundo espiritual. Alguém aqui consegue impressionar Jesus com coisas físicas? Alguém consegue impressionar Jesus com palavras bonitas? Consegue impressionar Jesus dizendo assim: eu vou apresentar um cântico mais afinado, vou preparar um instrumento onde tem a nota mais perfeita. Será que vai conseguir impressionar Jesus? Ou então o mensageiro assim: vou preparar a palavra, que da palavra é o Espírito Santo. Mas alguém, um homem, dizer assim: eu vou preparar a melhor palavra. Será que vai conseguir impressionar Jesus? Sabe o que impressiona Jesus, igreja? Com o coração quebrantado. Glória a Deus! O que impressiona Jesus, irmãos, é verdadeiramente nós derramarmos na presença dele. Isso sim impressiona Jesus. Isso sim mostra para Jesus quem nós somos. Naquela noite, quem sabe depois Jesus mostrou para os seus discípulos o que realmente ele veio buscar, com a verdadeira adoração que ele esperava. Então, irmãos, conforme o tempo dessa mensagem, o culto que o Senhor espera de nós possamos estar aprendendo com aquela mulher pecadora perdoada, que é quando nós viemos para a casa do Senhor, nós possamos estar nos quebrantando e verdadeiramente nos apresentando diante do Senhor e fazendo a vontade dele. Vou fechar aqui, irmãos. Eu faço também uma outra pergunta para os irmãos: qual é o lugar que nós estamos dando para Cristo em nossa vida? Será que nós temos dado um lugar de honra para Jesus em nossa vida? Ou será que Jesus sempre é aquele que, quando as coisas ficam difíceis, de correr para ele? Quando acontece algo, aí nós lembramos de Jesus? Ou será que Jesus tem sido o nosso principal refúgio, tanto na alegria, como também na dificuldade, tanto nos momentos de prazer, como também nos momentos de angústia? Será que nós temos vivido uma vida constante diante de Jesus? Jesus espera, irmãos, que nós possamos estar com Ele todos os instantes, todos os momentos. Glória a Deus. Nós possamos estar sempre na presença do Senhor Jesus. Não somente um momento, não somente por um instante, mas todo o momento com Cristo. Amém? Assim como aquela mulher, irmãos, que ela alcançou o favor do Senhor, creia em seu coração que você também alcança o favor do Senhor. Amém? Glória a Deus. Toma posse da sua vitória. Amém.